Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo passado conversamos sobre o tema Por que sofremos? E hoje eu quero dar continuidade a esse tema conversando sobre frases. Frases que na maioria das vezes são inconscientes, que estão por trás do nosso sofrimento e que a gente nem percebe. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar o sininho de notificações. E depois de assistir o vídeo, clique em gostei ou não gostei, dependendo da sua avaliação, ok? Então vamos lá. Bom, eu comentei de uma forma geral, né, e resumidamente, uma forma de avaliar a razão ou os mecanismos, pelo menos alguns dos mecanismos que nos levam ao sofrimento ou nos induzem ao sofrimento. Mas eu gostaria de hoje comentar, porque talvez comentando, muita gente consiga perceber a existência dessas frases, a maioria delas inconscientes, e que colaboram bastante, né, para o sofrimento que se vive. Essas frases, elas são, normalmente elas estão relacionadas com a questão do controle e do modelo como eu considero que a vida deve ser, não é nem deveria, como deve ser, né? Então, por exemplo, dentro da gente há mecanismos que levam uma parte da gente lá dentro, e essa parte não é amadurecida, a considerar que a gente merece muito mais do que aquilo que a vida ou as pessoas estão dando para a gente, né? Eu mereço muito mais do que isso. O que a vida está me dando, o que eu estou recebendo, é insuficiente, porque eu sou merecedor de muito mais. Bom, isso que eu estou dizendo não se passa na parte consciente. E vocês sabem que nós temos a área consciente e a área inconsciente. A área consciente, ela tem aquela parte que a gente tem uma percepção muito boa dela. E tem outras áreas que, por um esforço da memória ou que por algum mecanismo de associação, vêm à tona, mas que não estavam propriamente presentes no mecanismo consciente. Mas por trás disso, nós temos zonas inconscientes, dimensões inconscientes. Não temos apenas uma, são diferentes dimensões. Então, nessas dimensões estão instâncias psíquicas que interagem com a camada de superfície sem que esta tenha a menor consciência sobre esta interação. A que está lá por dentro pode até ter essa percepção, a ciência de que está influindo sobre a área consciente. Aí você diz, mas espera aí um pouquinho, isso aí lá dentro é autônomo? Não é que seja autônomo, é que aquilo que nós conhecemos sobre nós mesmos é muito pequeno. Então a gente acredita que a parte superficial, aquela que recebe o nome Gerardo, Alberto, Luísa e por aí afora, é a única que existe. Não é. Isso aqui é uma instância apenas da totalidade do nosso ser, do nosso psiquismo. Então essa instância é praticamente a única que a gente conhece. Mas, subjacente a esta, em outras dimensões do nosso psiquismo, há outras instâncias que podem, inclusive, pensar de forma diferente daquela que é a que a gente conhece, né? Então, isso, digamos, dá para se compreender porque há situações que nem são tão inconscientes em que a gente se debate entre duas alternativas diferentes. Por exemplo, no caso das dietas, né? O pessoal que tem facilidade
para acumular lipídios. Né? Então, conscientemente elas sabem que devem ter um controle alimentar, uma educação alimentar maior. Mas a comida muitas vezes é muito saborosa, o cheiro está extremamente agradável. E aí tem uma partezinha que nem é inconsciente, que chega e diz, hoje só um pouquinho, amanhã eu faço novamente. Mas tem outra aqui dizendo, é melhor que não. Então, duas áreas, né, se contrapondo. E aí, se a pessoa não tiver um bom desenvolvimento de ego, ou seja, uma vontade amadurecida e disciplinada, aquela parte que está mais ligada ao prazer imediato toma conta. E aí a pessoa continua mantendo o peso ou vai aumentando de peso porque está comendo além daquilo que o seu corpo precisa. Né? Então, isso é uma comparação, digamos que não dá nem ideia a respeito daquilo que eu estou falando, da interação entre a área consciente e as áreas inconscientes. Né? Porque lá no inconsciente pode haver alguma área que, inclusive, não deseja a mesma coisa que daquilo que eu penso que é o que eu conscientemente desejo. E vai interferir para levar para aquilo que esta área inconsciente, e por ser inconsciente, pode inclusive ter uma força maior, às vezes até subjugando parcialmente a área consciente para que vá numa direção contrária àquela que a parte consciente diz que é o que deseja. E aí estão os mecanismos de postergação, né? Aí estão os mecanismos de distração, estão os mecanismos de priorizar ou não priorizar, estão os mecanismos que levam a, inclusive, os transtornos psíquicos. Né? E uma parte da razão para isso é porque a gente não tem a menor noção do que se passa no âmbito da nossa dimensão psíquica. E aí nos tornamos reféns disso. Então tem frases, por exemplo, se eu adoeço, né, pode ter uma parte minha dizendo lá dentro, não era para isso ter ocorrido. Isso não é justo. Eu posso ter consciência dessa frase ou não. O não é justo eu estar doente, eu posso até ter consciência, mas eu não consigo nem pensar direito, nem raciocinar direito em relação àquela frase, a inutilidade daquela frase, porque é como não, eu estou acreditando que realmente aquilo não é justo. Então eu sofro por conta disso. Né? Morre uma pessoa querida, e aí aquela mesma área, lá dentro, ela pode estar com uma frase assim, não era para ter sido assim. Eu não aceito que tenha sido assim. Né? E aí há um esforço tremendo para negar a realidade. Como é que eu nego a realidade? Eu posso alucinar, como se a pessoa estivesse viva, ou eu posso não permitir, por conta dessas frases, não permitir também não é consciente, que o processo do luto, natural do luto, como a elaboração da perda, prossiga. E aí 1 ano, 2 anos, 10 anos depois, eu ainda estou sofrendo por conta daquela perda que ocorreu. Né? Então essas frases, elas estão lá dentro. Né? Por exemplo, eu estou conversando com alguém, parece uma coisa bem mais simples, né? Mas o mecanismo é o mesmo, aí a pessoa me contradita. Ela não aceita o que eu estou dizendo. E ela fala, expõe o pensamento dela que é diferente do meu e eu não aceito o dela. Então, normalmente é uma frase lá dentro. Ela não me compreende. Ela não tem capacidade de compreender o que eu estou falando. Puxa vida, parece que é burra, não entende o que eu estou dizendo. Essas frases, elas podem estar lá no inconsciente, aquilo que eu vivencio aqui é somente a raiva,
o desgosto pelo fato da pessoa estar me contradizendo, ou ela pode estar no nível consciente. Inclusive, eu agredi verbalmente a pessoa, dizendo para ela: você parece que é burra, não entende o que eu estou falando, mas na verdade o que eu estou dizendo é: eu estou certo, você está errada. Né? E como é que você, estando errada, não consegue, não tem inteligência para compreender o que eu estou falando? Mas isso não é pensado, não se percebe assim, dessa forma. A parte emocional ela toma conta e vem uma reação de raiva, né? Porque como a pessoa está me contradizendo, é como se ela estivesse me negando, e isso é sentido lá dentro como uma morte. E o ego ele tende a se defender, né, para que aquela morte não aconteça. Né? Não aconteça. E aí a coisa fica estranha, fica esquisita, né? Porque é uma simples conversa e eu estou reagindo daquela forma. Então, perceber isso é fundamental. Mas eu só posso perceber se eu tiver esta informação. Se eu souber que há outras dimensões no meu psiquismo e que nessas outras dimensões tem partes minhas, né, que pensam dessa forma, que sentem dessa forma e que se articulam a partir dessa estruturação mental, psíquica, e atrapalham muito a vida do ego, da personalidade, ou seja, da camada de superfície. Então, quanto mais informação sobre isso eu tenho, quanto mais consciência que eu preciso aprimorar meus meios de trazer essas frases, essas falas para a camada de superfície, para poder dialogar com elas e mostrar para elas que não é bem assim, né, que é diferente disso aí, muito mais respeito por mim, respeito pelo outro, respeito pela vida e aceitação da realidade como ela é. Percepção e aceitação. Obviamente, com isso, o sofrimento vai diminuindo bastante. Né? Muito, não tem nem comparação. Porque eu vou suprimindo os sofrimentos que advêm do meu funcionamento. E aí eu vou sofrer por conta de coisas da realidade. Mas não pelo fato de eu estar indo contra a realidade. E aí vamos para aquela oração do AA. Né? Há coisas que eu posso modificar, há coisas que eu não tenho como modificar. Agora eu preciso desenvolver sabedoria e discernimento para distinguir um do outro, para que eu não quebre a cabeça e não me mantenha inerte em relação a coisas que eu posso modificar. Então, um grande abraço, não esqueça de deixar seu comentário, né? Dizer se você concorda ou não, o que é que você discorda, e aí vamos conversando, vamos dialogando. Um abraço.